Escuro, frio e sinistro. Essas são as únicas palavras que consigo encontrar para descrever a casa em que vivi com a minha família na maior parte da minha vida. Principalmente escura, gelada durante o inverno e sempre sinistra. Às vezes, vinham sons estranhos da adega também. Isso frequentemente me dava arrepios. Embora eu nunca admitisse isso para minha mãe, eu tinha decidido que era muito velho para deixar alguns ruídos bobos me assustarem de qualquer forma. Desde que meu pai foi embora, quando eu tinha 7 anos, eu tentava agir como o homem da casa. Sempre esperava que nunca me tornasse como meu pai, a quem eu odiava com uma paixão ardente. Quanto a ele, acho que é melhor deixar por isso mesmo. Eu vivia em casa com minha mãe, Linda, e meu tio Kevin, em um vasto pedaço de terra em Steinen, Indiana. Steinen era uma cidadezinha no meio do nada. Ninguém gostava de morar lá. Eu não tinha amigos porque estudava em casa e nunca tinha visto outra criança da minha idade em Steinen, já que quase nunca saíamos de casa, a menos que minha mãe tivesse que ir para a cidade comprar mantimentos. No entanto, eu sempre fui muito próximo do meu tio Kevin. Quando eu era pequeno, ele costumava me contar histórias de fantasmas antes de dormir, o que minha mãe odiava. Pare com isso, Kevin. Você vai dar pesadelos a ele. Ela costumava repreendê-lo. Eu realmente tinha pesadelos, e às vezes parecia que os pesadelos se recusavam a terminar. Eles se infiltravam na minha mente como uma aranha tecendo sua teia. A história que ele mais contava era sobre um monstro com o corpo contorcido e olhos negros. De acordo com a lenda, como o tio Kevin chamava, mesmo que eu soubesse que ele tinha inventado, o monstro entraria no seu quarto se você estivesse acordado depois da hora de dormir e se esconderia no seu armário, observando você a noite toda. Claro, isso era apenas um conto bobo que Kevin contava para que eu não ficasse acordado até tarde. Mesmo assim, não posso dizer quantas vezes essa criatura horrível invadiu meus pensamentos ao longo dos anos. Nesta noite em particular, decidi ir para a cama cedo na tentativa de aliviar uma dor de cabeça latejante. Deitei-me na minha cama gelada e afundei sob as cobertas, escondendo meu rosto do que quer que estivesse espreitando dentro da minha cabeça. Depois de colocar meus óculos na mesa de cabeceira, ao lado da cama, estiquei o braço e apaguei a luz. A escuridão me fazia sentir vivo, de uma maneira muito estranha, quase como se eu estivesse hipnotizado pela ausência de tudo. Enquanto olhava ao redor do quarto, vendo quase nada além da escuridão absoluta que me cercava, me senti hipnotizado, como se algo estivesse me forçando a olhar. Claro, não havia nada para olhar, pelo menos não com os olhos. Isso era algo que só podia ser testemunhado nos corredores mais profundos da minha mente. A parte da mente que você sempre teme visitar e do qual nunca parece ser capaz de voltar. Do nada, comecei a ouvir arranhões na janela acima da minha cama. Meus olhos imediatamente se abriram e senti como se não conseguisse mais fechá-los. O que diabos foi isso? Perguntei a mim mesmo. Nada. Claro, não era nada. Não podia ter sido nada, certo?
Certo. Apenas a minha mente brincando comigo no escuro. Nada demais. Mas num momento de curiosidade infantil, decidi olhar pela janela, só para ter certeza de que estava ouvindo apenas um galho de árvore batendo no vidro. Mas então me atingiu como um saco de tijolos. Não há árvore por perto da minha janela. Mesmo assim, decidi que seria melhor dormir e pensar mais sobre isso pela manhã. Provavelmente estava tudo na minha cabeça. Tinha que ser. Encontrei dificuldade em comum para adormecer naquela noite, como se alguém ou algo estivesse tentando me manter acordado. Acordei na manhã seguinte, com aquele som ainda martelando em minha mente. Tinha que estar vindo de algum lugar. Mas onde? Droga, eu não fazia ideia. Mas então me lembrei. A adega. Reuni toda a coragem que pude e desci lentamente até o abismo. Jesus, não tinha estado lá há um ano, talvez mais. Quase havia esquecido como era. Nada além de nuvens de teias de aranha e pilhas de caixa de papelão encostadas nas paredes. Mexi em algumas caixas até encontrar um desenho que eu tinha feito quando era criança. Era um esboço de uma criatura grotesca. Definitivamente não era humana. Essa coisa mal tinha um rosto. Apenas olhos negros e sem boca. Seu corpo era alto e magro e estava contorcido em uma forma que eu nunca tinha visto antes. Quanto mais eu olhava para o desenho, mais ele me lembrava da história que meu tio costumava contar. Parecia estar chovendo sobre a criatura, e na parte inferior do papel eu tinha rabiscado: "Por favor, fique acordado!" Em letras enormes. Eu não fazia ideia do que diabos aquilo deveria significar, mas dobrei o papel e enfiei no bolso. Rápido, subi a escada até a cozinha e continuei meu dia como de costume, mantendo aquele desenho na minha mente, tentando lembrar do que significava e por que eu tinha desenhado aquilo. Olhei para fora e notei que tinha começado a chover. Não queria mais pensar naquela criatura. Então, entrei no meu quarto mal iluminado e me joguei na cama. Adormeci antes mesmo de perceber. Quando acordei, eram exatamente 3 horas da manhã. Essa noite estava mais fria, mais escura do que o normal. A fazenda estava encharcada de chuva da noite anterior. A lua estava cheia e radiante. Quase parecia real. Mas, por um instante, olhei pela janela do meu quarto e juro que vi algo se movendo rapidamente pelo meu quintal. Quando me viu, se escondeu atrás de uma árvore, como se estivesse tentando se esconder de mim. Era exatamente como o que eu tinha desenhado quando era criança. Corri para o quarto do meu tio Kevin e comecei a sacudi-lo para acordá-lo. Kevin, Kevin. Ele esfregou os olhos sonolentos. O que está acontecendo, garoto? É tarde. Ele perguntou confuso com a minha hesitação. Olhei nos olhos vermelhos dele e disse baixinho: "Eu vi alguém no quintal." Kevin olhou para mim com hesitação. "Não, você provavelmente só viu um animal. Volte para a cama." Eu sabia o que eu tinha visto. Isso não era um animal. Pelo menos não um que eu já tenha visto, nem nos meus piores pesadelos. Eu sabia que não poderia contar a ele exatamente o que tinha visto, pois ele nunca acreditaria em mim. Não, Kevin. Não era um animal, por favor. Era um homem. Quer dizer, eu acho. Olha, por favor, vá lá fora e verifique. Tio Kevin pulou da cama e pegou sua espingarda, que estava embaixo de sua cama. Certo, vamos lá. Mostre-me onde ele está. Vamos tentar não acordar sua mãe. Eu vou assustar o sujeito.
Saímos e apontei para a árvore. Sussurrei para Kevin. Eu ouvi esconder atrás daquela árvore. Meu tio corajosamente se aproximou da árvore e espiou em volta. Nada. Ele vasculhou toda a fazenda por mais de meia hora, mas nunca encontrou ninguém. Vamos voltar para dentro, garoto. Não há ninguém aqui. Mantenha as portas trancadas esta noite. Ele estava errado. Eu sabia que havia algo lá fora. Me arrastei para a cama e joguei as cobertas sobre o rosto. Eu podia ouvir o vento cortante lá fora. Perfurava meus ouvidos como um assobio, que eu achava que apenas os cachorros conseguiam ouvir. De repente, houve um som de batida na minha janela. O som ficava mais alto a cada batida. Apertei as cobertas em volta do corpo. As batidas lentamente se transformaram em pancadas. Mais altas e rápidas as pancadas se tornaram. As pancadas se transformaram em batidas. Eu pensei que o vidro iria quebrar. Então, do nada parou. Não mais batidas, não mais pancadas, não mais batidas, não mais vento. Estou aliviado. De repente, ouvi uma voz baixa e arrepiante no meu ouvido. Por favor, fique acordado. Não podia ser. Não podia ser. Corri pelo corredor, pronto para ir ao quarto da minha mãe quando vi o que quer que fosse. Eu ainda não sei. Estava segurando o corpo e mutilado de Kevin nos braços. Esculpidas profundamente no torso do meu tio estavam as palavras: por favor, fique acordado. Tentei soltar um grito, mas apenas o silêncio preencheu o ar morto. Corri para o quarto da minha mãe e a vi deitada no meio do chão. Ela estava coberta de sangue e seu braço esquerdo tinha sido arrancado. Escritas ao lado dela, com o próprio sangue, estavam as palavras: por favor, fique acordado. Comecei a soluçar e quando me virei, a criatura tinha desaparecido. Não sei para onde diabos ela foi. Eu não tenho certeza se quero saber. Fechei os olhos mais apertado do que pude e soltei o grito mais alto que consegui unir. Liguei para a polícia e me deitei no chão frio, agora encharcado de sangue, esperando que eles chegassem. Pareceu horas. Finalmente, a polícia apareceu e me encontrou na posição fetal, ao lado do cadáver da minha mãe. Contei tudo o que vi. Mostrei o desenho. Falei sobre as batidas, as pancadas. Falei tudo o que vi lá fora. Mas é claro, eles não ouviram uma palavra disso. Porque eles ouviriam. Tudo o que eles viam era uma criança solitária sobre o corpo de sua mãe morta. Seu sangue cobrindo minhas roupas, quase tanto quanto cobriu o chão. Está frio nessa cela. Está escuro e solitário. O silêncio é a única salvação. Silêncio constante e pacífico. Essa noite está chovendo lá fora. Está mais frio, mais escuro e mais molhado do que nunca. Mas, infelizmente, devo parar de escrever agora. Acabei de ouvir uma batida na minha janela.